de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito falou no meu coração. E eu quero dizer assim, que existe um grande perigo que nós vivemos e às vezes nós não nos atentamos a ele. E o grande perigo que nós vivemos, o grande perigo em que nós vivemos é a indiferença espiritual. Esse é um grande problema que todos nós vivemos e que nós não nos atentamos a isso. Eu quero dizer que antes de começar alguma coisa materialmente, ela acontece primeiro no âmbito espiritual. Sempre. Em Hebreus 4 você vai ver que antes que Adão viesse, já tinha um preparado espiritual, já tinha um agir espiritual, tanto que quando ele vem já tem todas as coisas preparadas exatamente porque já tinha tudo no espiritual se estabelecido. Então você tem que estar atento, e eu também, tudo vai acontecer no espiritual. Olha o que diz no Salmo 127 primeiro. Abra sua Bíblia que você vai entender o que é o espiritual. Diz assim a palavra, Salmo 127, eu vou ler alguns trechos, e diz assim, para confirmar isso, que a nossa indiferença espiritual pode trazer grandes problemas na nossa vida. O primeiro versículo que eu quero citar em Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se não for a mão do Senhor a trabalhar por nós, nós não vamos conseguir nada. Se não acontecer no espiritual, não adianta você pôr toda a estrutura material, porque não vai acontecer. É o espiritual que vai comandar todas as coisas, é o espiritual que vai guardar, é o espiritual que vai montar a casa, é o espiritual que vai te guardar, é Ele quem vai te livrar. Então, o espiritual é que determina todas as coisas. Já lá, em 3 João 1, versículo 2, 3 João 1, versículo 2, eu vou ler um pequeno trecho. 3 João 1, versículo 2. Terceira João. Já está aqui no... Vamos ler? Diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. O que ele quer dizer com isso? Que se a nossa alma for boa, próspera, se tiver a presença de Deus, as outras coisas vão se enquadrando e tudo vai bem para você. Então a tua alma tem que estar próspera para que todas as coisas estejam prósperas. Não adianta você lutar com uma prosperidade só material. Se a tua alma não é próspera, ela não vai acontecer. Por um tempo ela vai girar e depois ela vai parar. Porque o espiritual manda em todas as coisas. Então, tudo vai acontecer debaixo da autorização do Senhor. Entenda que é o espiritual que vai comandar todas as coisas. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 2 ao 6, mostra que é o Senhor quem autoriza todas as coisas. Jó 2, do versículo 2 ao 6. Jó 2, do 2 ao 6. Diz assim: então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado instigar contra ele e a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele, pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Deus declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Ponto final aí. Entende que Satanás entra na presença do Senhor e ele fala: olha, vai tudo bem com Jó, porque ele tem tudo. Só que até então ele não tocou em Jó, só tocou depois que Deus autorizou. Então o espiritual manda. Só que nós às vezes somos indiferentes às coisas do espírito.
Nós corremos atrás de muitas decisões, mas para buscar o direcionamento do Espírito, nós retardamos. Só que é o espiritual que vai mandar no material. As coisas vão acontecer pelo espiritual. Então, não dê valor às coisas materiais, é o espiritual. Eu vou falar de um deles, são 4 tópicos que eu vou falar. O primeiro está em Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O que a indiferença espiritual pode fazer com uma pessoa? Ruth 1, do capítulo 1 ao 5. Diz assim a palavra: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Se veio escassez, veio fome sobre Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por um tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou com apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem filhos e viúva. O grande problema que esse homem viveu foi a indiferença espiritual. Ele teria que ter consultado ao Senhor diante da situação. Quer dizer, houve fome, ele toma uma decisão sem dar nenhuma prioridade ao Espírito, e vai embora achando que ali seria o lugar da morte dele, quando Deus tinha provisão ainda naquela situação. E quando nós vemos a história de Abraão, é totalmente diferente. Deus fala para ele: sai do meio da tua parentela que eu vou te levar para um lugar. Então ele sai porque Deus tinha falado para ele ir. Entenda que se você tem e você dá valor às coisas do Espírito, você não será levado à morte. Você será levado a viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Mas se você vai, como Elimeleque foi para aquele lugar para morar, quem foi que ordenou, a quem ele buscou a decisão de ir ali para morar? Deus não tinha isso para ele. Deus iria dar provisão mesmo no meio da luta em que ele estava. Mas ele desobedeceu, como não dando valor às coisas do Espírito, sendo individualista, tomando a decisão própria. E ali ele viveu uma situação difícil, gerou morte para ele, gerou morte para os filhos. Entenda, nós não podemos ser indiferentes às coisas espirituais. Nós temos que buscar a direção Espírito, porque o que aparentemente parece que é perdido, é ali que Deus vai trazer a solução. Se você for direcionado pelo Espírito, você não vai errar. Fica tranquilo que você não vai errar, ainda que a situação esteja totalmente enrolada. Pode ficar tranquilo, ele assume o risco, ele vai resolver e você vai ter tranquilidade. Interessa que você ouça a voz do Espírito e seja direcionada por ele. E se hoje você ainda não se atentou que você precisa de buscar a voz do Espírito para falar contigo, saiba, Deus está te alertando num tempo de dizer: dê lugar ao meu Espírito, ouça a minha voz, porque eu vou mudar a tua vida completamente. Quem está sofrendo é a bênção, é você, porque você não tem dado lugar a ouvir a voz do Espírito. Elimeleque não precisava de morrer. Ele estaria na terra do pão, Deus ia prover para ele, mas ele vai para a terra de ilusão. Irmão, não se deixe ser iludido, mas viva debaixo da direção de Deus. Amém? Segundo ponto, a indiferença espiritual te leva à morte. Atos 4, versículo 32 e 35. Aleluia. Atos 4, versículo 32 a 35. Os problemas da indiferença espiritual.
E da multidão dos que creram, era um só sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Lá na igreja primitiva. Capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, porque era hábito deles venderem a propriedade e depois repartirem. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Então os dois estavam em comum acordo. Ele levou a parte restante, o resto, e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentira ao Espírito Santo, para que ficasse com a parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a sua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns dos jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por esse preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então todos aqueles jovens entraram e encontraram morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Amém? Amém. Olha o que a indiferença espiritual fez com esse casal. Eles acharam que não tinha problema só uma mentirinha. Uma mentirinha tão pequena. Não, o que podia mexer? Nada, uma pequena mentirinha. Mas eles estavam o quê? Com o perigo do quê? Da indiferença ao espiritual. Irmãos, algumas pessoas falam para mim: mas aqui já era o tempo da graça. Eu posso fazer todas as coisas porque a gente está no tempo da graça. Deus é bondoso, Deus é amor. Eu vou te dizer uma coisa: a graça trouxe juízo para esse casal. Quem trouxe juízo foi a graça. Então, às vezes, nós brincamos com a graça e nós achamos que ela nos dá respaldo para nós termos uma vida aberta. Mas a graça trouxe juízo para esse casal. Nós temos que nos posicionar. O grande erro aqui foi a mentira. O grande erro aqui foi a mentira. Nós temos que ter posicionamento diante do Senhor e não deixar que o que é comum para o mundo entre no nosso coração e façamos valer dele a eternidade. Entenda que você precisa de ter posicionamento com Deus. Não dá para viver com a indiferença ao espiritual. O espiritual é o que está mandando. O espiritual é o que está mandando. Nós estamos vivendo num tempo de apertos, num tempo de dificuldades. Só que o espiritual te dá largueza para você viver, mesmo nos apertos e nas dificuldades, porque a mão do Senhor está pronta para te socorrer. Então entenda que o espiritual vai mudar. Pode acontecer que na empresa onde você trabalha estão dizendo: olha, vamos demitir muitas pessoas. Mas eu quero dizer que se descanse o teu coração, porque se você não é indiferente às coisas do Espírito, tem uma nuvem de proteção do Senhor te guardando, ninguém vai tocar no teu trabalho, porque você é guardado pelo Senhor. Amém? Então a indiferença espiritual de Ananias e Safira fez com que a graça foi o juízo deles. A graça foi a sentença deles, né? Então por isso que é bom andar com a verdade. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, andar com a verdade, ela liberta. Amém. Ela liberta você. Olha no olho, fala a verdade, liberta. A verdade, ela liberta. Amém? Então, eu chamo a atenção à opção da obediência e ao perigo da indiferença espiritual. Terceiro ponto: a indiferença espiritual sobre a liderança. O perigo da indiferença espiritual quanto à liderança. O perigo de tocar no ungido. E eu quero falar com você em 1 Samuel 24, do 1 ao 12. 1 Samuel 24, do 1 ao 12. Oh, aleluia. 1 Samuel
24, do 1 ao 12. E eu quero que você ache para mim Judas, versículo 9. Pode deixar aí, depois eu peço para você aqui, por gentileza, tá? Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de En-Gedi. Então Saul preparou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste do penhasco das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais das ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhes farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso de ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que seguiam: que Deus me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançasse sobre Saul, e este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: Senhor meu rei. Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: por que lhe dás atenção aos homens que alegam Davi quer fazer de mal? Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos essa caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Ó meu Pai, vê aqui a minha mão em pedaço e um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço, com o firme propósito de tirar a minha vida. Deus, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo a minha mão não te tocará para ferir. Amém? Amém. Essa situação mostra muito a verdade espiritual que tinha no coração de Davi e como ele dava ênfase à verdade espiritual. Como ele não passava desapercebido com a indiferença espiritual. Pelo contrário, ele priorizava o que era do reino. Ele tinha a chance de acabar com a vida de Saul. Só que ele falou: eu não vou usar o mesmo caminho que ele está usando, porque eu entendo que ele é ungido do Senhor, que ele, o Senhor, escolheu. Então eu paro aqui, eu não toco nele, porque ao Senhor pertence todas as coisas. Tanto que a Bíblia diz que quando um homem matou Saul, o que ele fez com aquele homem? Ele matou aquele homem porque ele entende que não se poderia tocar no ungido. Sabe, irmãos, às vezes nós temos a tendência de tocar em unções e nos ungidos. Nós temos tendência a tocar em unções. Eu quero te dizer uma coisa. Lá em Ezequiel 28 fala quem era Satanás. Que ele era o querubim ungido. E por ele ser querubim ungido, abaixo dele estava ele, querubim ungido, estava abaixo o querubim, o serafim, o arcanjo e o anjo. Existia uma hierarquia. Acima dele tinha o quê? A trindade. E abaixo dele tinha o quê? Querubim ungido, que era ele. Tinha o querubim, tinha o serafim, tinha o arcanjo e tinha o anjo. Agora Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Muitos estudos falam acerca disso. Alguns dizem: se ele tivesse manifestado o corpo de Moisés, teria idolatria naquela situação. Mas eu entendo que se acontecesse isso, o povo ia idolatrar, porque a tendência do povo era a idolatria. Só que Deus manda um arcanjo para pelejar com quem? Com Satanás. A Bíblia diz que um anjo
matou 185 mil homens em Senaqueribe. Um anjo. E se você ver na escala de hierarquia, é o último. Você acha que esse querubim que vai contender com Satanás, ele não podia tocar? Ele reconhecia que mesmo caído, havia o que? Sido constituído por Deus uma hierarquia. Só que nós temos a tendência de tocar em unção com muita facilidade. E isso é um grande erro. Não toque nem no ungido e nem na unção dele, porque vai te trazer problemas. Entenda que você não pode deixar que essa indiferença espiritual te leve a percas, porque se você deixar a indiferença espiritual, vai levar. Então, meça as palavras e meça o pensamento. Peça misericórdia, Senhor. Me põe para entender o que o Senhor quer fazer nessa situação, porque Deus vai mover e vai pôr tudo no seu devido lugar. Com respeito Ele vai fazer, com respeito. Amém? Quarta indiferença espiritual que te leva à vergonha. Atos 19, do versículo 11 ao 17. Atos 19, do 11 ao 17. Todos acharam? Amém. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos dele. E alguns judeus que peregrinavam, praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados pelo espírito maligno, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que assim procediam eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre ele, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Olha o problema da indiferença espiritual. Lá da família dos sacerdotes, do caminho dos sacerdotes, irmãos, eu brinco que eu falo que se você dormir numa garagem, amanhã você não vai acordar um carro. Você pode dormir na garagem, mas amanhã você acorda sendo você mesmo. O fato de você estar na igreja e não se posicionar não quer dizer que você é cristão. Você tem que se posicionar. Andou nas coisas do Senhor é aceitar Jesus, batismo, congregar debaixo de autoridade espiritual, acabou, não tem. Olha, os princípios de Deus, eles são inegociáveis, não tem negociação. Eles foram indiferentes ao espiritual. E essa indiferença espiritual trouxe vergonha para a vida deles. Às vezes nós temos algumas lutas que você acha que você vence com o teu braço humano, ou de justiça própria, ou de abrir a tua boca e te defender, ou de alguma situação. Não, irmão, é espiritual. Amém. É posicionamento espiritual, não adianta. Não adianta você abrir a boca, não adianta você se defender. É posicionamento espiritual, é oração, é jejum. É isso que tem que acontecer. E essa luta, irmão, que eles estavam vendo, eles acharam que eles podiam entrar com tudo e repreender e fazer. Olha, eu quero dizer que às vezes eu vou a algumas casas que a casa tem tudo e tem uma Bíblia aberta. A página do Salmo 91, ela é encardida de tanto tempo que ela está aberta. A poeira vem, o tempo vem porque é natural de um livro aberto. A página está amarelada. Mas eu quero te lembrar que lá em Mateus 4, quando Satanás conversou com Jesus, ele usou o Salmo 91 para falar com ele. Ele usou o Salmo 91. Verdade, ele usou o Salmo 91 para conversar. Então, a tua identificação de achar que o Salmo 91 vai impedir alguma coisa, eu quero te dizer que não.
O que vai impedir é a sua identidade espiritual. É como você está agindo diante do Senhor. As pessoas às vezes brincam, e eu não dou nome a igrejas porque não quero mexer em unção nenhuma. Mas tem pessoa que acha que trazendo uma flor, trazendo uma arca, trazendo não sei o que, vai trazer, tirar todo o mal da tua casa, querido. Se você não se posicionar espiritualmente, ele vai continuar movendo, ele vai continuar fazendo, porque a porta está aberta. A porta está aberta, enquanto você não se decidir, não tem como agir. Eu quero te dizer que Deus está te chamando para você se posicionar. Olha o que esses moços fizeram, eles foram lá. É o seguinte, Paulo repreendeu, eu também vou repreender. Só que aquela luta, ela tinha que ser vencida no espiritual. Chega o 7 lá, a Bíblia diz que eles passaram vergonha e apanharam. Eles apanharam muito do demônio. Você sabe que tem muita gente apanhando o demônio? Tem um monte de gente apanhando o demônio. O demônio brinca com eles como fantoche. Usa eles como fantoche. Por quê? Porque não se posiciona com Deus. Tem 10, 15 anos que está ali, mas não quer se batizar, porque acha que não deve. Irmão, conduta com Deus, se posiciona, porque Deus vai honrar a tua vida. Vai honrar a tua vida. Que eles falaram, repreenderam, e eles pensaram, vai ser muito fácil, é só chegar e falar, é só abrir o Salmo 91 e ler e vai embora. Levaram uma surra, saíram nus de lá, envergonhados, correram muito, e a Bíblia diz que eles saíram machucados. Irmão, para você investir no reino, você tem que ter autoridade espiritual. Aleluia. Você tem que ter autoridade espiritual. A pastora estava comentando aqui da situação dos rapazes lá. Ela repreendeu o espírito que estava agindo. Eu quero dizer que às vezes o que está agindo na tua casa é um espírito, mas não é para você lutar com o braço, não é para você lutar com a tua força carnal, é para você lutar com as coisas do espírito, pelo espírito, pelo mover espiritual, pelo jejum, pela oração, A Bíblia diz em Mateus 17 que certa vez Jesus encontra um homem e fala, olha, meu filho está aqui endemoniado, e os discípulos tentam expulsar e tentam expulsar, e Jesus fala, oh raça incrédula, eu estou me cansando de vocês, porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão, a montanha vai sair de um lado, vai para outro, mas na verdade essa casca aqui só sai com jejum e oração. Tem coisas que é jejum e oração e ponto final. Não adianta você enfeitar, pode levar para o psicólogo, pode levar para tudo quanto for lugar, é espiritual. Você tem que batalhar com jejum e oração, com firmeza diante de Deus, não com um dia aqui, o outro dia ouvindo horóscopo, o outro dia indo atrás de outra coisa, não. Seja inteiro na presença de Deus. Quarto ponto, Mateus 27, do 11 ao 15. Fala, Deus! Mateus 27. Diz assim: Jesus foi conduzido à presença do governador e esse o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou Jesus: tu dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciões, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Tem situações que é para você ficar em silêncio. Vai impressionar mais o teu inimigo do que se você abrir a tua boca. Fica tranquilo. Versículo 19. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra esse homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Versículo 24. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue desse homem justo. Esta é uma questão
Pilatos sabia que não tinha nada contra Jesus. Mas ele tentou e falou o seguinte: estou lavando as minhas mãos, não é questão minha. A indiferença espiritual acabou com esse homem, porque eu tenho certeza que ele nunca mais foi o mesmo. Eu tenho certeza que ele dormiu pensando no que ele participou, quando ele poderia abrir a boca dele e defender a situação. Só que ele não abriu a boca para defender e ele simplesmente lavou as mãos, ou seja, ficou em cima do muro, não desceu dele. E eu quero te alertar para uma situação: quando você não é indiferente às coisas do Espírito, você se posiciona. Se você for indiferente às coisas do Espírito, irmão, pode ficar tranquilo, porque você vai ficar, se você é indiferente às coisas do Espírito, aliás, você vai ficar parado, vivendo a vida, deixa a vida me levar. Mas se você ouvir a voz do Espírito, você não vai ficar lavando as mãos e nem ficar em cima do muro. A Bíblia fala de Raabe, uma meretriz que se envolveu ali para salvar o povo de Israel. E a Bíblia diz que ela morava em cima do muro, porque a cidade de Jericó era onde? Em cima do muro, aonde passava o quê? Carruagem. Sabe o que Deus falou para ela? Você não vai morar mais em cima de muro nenhum. Eu vou te trazer para perto de mim, você vai fazer parte da minha linhagem, você vai fazer parte da minha genealogia, mas em cima de muro você não fica mais. Quando nós saímos em cima do muro, Deus muda a nossa história e a nossa vida. E aquele que era simples, Deus faz gigante, porque ele não é indiferente às coisas do Espírito. Dá lugar às coisas do Espírito para saber se a tua vida muda. Dá lugar à santidade para ver se a tua vida é no mundo. A tua vida vai mudar quando você der ouvidos à voz do Senhor. Quando você respeitar em obediência o que Deus está mandando. Porque senão, você pode ficar tranquilo que vai acontecer o que aconteceu com Pilatos. Eu tenho certeza que ele nunca mais foi o mesmo. Ficou interrogação na vida daquele homem, a expressão no olhar de Jesus ficou nele. Irmãos, a Bíblia fala de Neemias. Abre a Bíblia aí em Neemias. Glória a Deus. Glória a Deus. Não dá para ficar em cima do muro e nem para lavar a mão. Neemias 1, versículo 2. Diz assim, versículo 2: Anani, um dos meus irmãos, isso Neemias contando, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobrevieram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante dos céus. Irmão, quando ele escuta que a casa do Senhor, que o povo dele estava assolado, ele não fez aquilo que muitas vezes os cristãos fazem. Não é comigo. É só a casa do Senhor. Não é comigo. Está com dificuldade de levar cestas básicas para alguém? Tem até um alimento lá, mas outro dia não é comigo. Esse homem, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou amargamente pela situação que estava vivendo com ele. Ele não foi indiferente. Ele sentiu a dor daquele povo e ele sentiu a dor do que Jesus estaria sentindo, que Deus estaria sentindo em relação à situação que o povo estava passando. Ele começa a jejuar e orar. Eu não sei quanto tempo de cristão você tem, mas eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você orou pelo Ministério Águias? Qual foi a última vez que você jejuou por esse ministério? Você é amigo do Pai? Você é amigo do Rei? Então você pretende e sente a dor dele, quando muitas vezes a igreja do Senhor necessita de amparo espiritual de oração. Esse homem teve a vida dele mudada, porque ele não foi indiferente à situação, mas ele pegou em frente, ele pegou na mão e falou: vamos resolver essa situação. Primeira coisa, eu vou pedir a Deus graça diante do rei.
Eu vou pedir que ele olhe para mim, que o Senhor me dê essa graça, esse favor, sem merecimento, e que eu consiga atingir o coração dele. Ele vai servir o rei, e o rei vê o que nele? Um semblante triste. Ele falou alguma coisa? Não. Deus trouxe a situação para a mão dele. Ele recebe então provisão do rei, recebe ajuda financeira, ele chega ao lugar, por dias ele ora e pede a direção de Deus e reconstrói os muros. A indiferença espiritual teria levado ele a outra situação, mas não a honra. Mas como ele se preocupou com as coisas do reino, Deus trouxe honra para a vida dele. Às vezes nós buscamos honra para você, que a honra vem da mão do Senhor, ela não vem de outra mão, a não ser do Senhor. Quando ela vier na tua vida porque você socorreu o reino, o Senhor vai agir na tua vida. Eu quero compartilhar um testemunho que eu vi da minha mãe. A minha mãe ganhou um rapaz alemão, se ele estiver ouvindo, Edgar von Willenbó. E quando ele ganhou esse alemão, ele chegou na igreja, irmão. Bom, primeiro que ele era enorme, ele é enorme. Agora ele fez a cirurgia e ficou menor, mas ele era enorme. Quando ele chegou na igreja, que colocaram a mão nele, ele caiu, ele quebrou cadeiras, assim, foi um negócio que Deus libertou a vida daquele homem. E quando ele casou, ele teve uma menina, e eu encontrei com eles esses dias, eu falei, Edgar, você tem uma filha? Ele falou, tem, já tem 18 anos. Eu falei, qual o nome? Ele falou, Alice. O nome da minha mãe, ele falou, coloquei por causa dela. Porque ela me ganhou para Jesus. Sabe, irmãos, se você fizer a obra de Deus, você vai ter honras que você nunca imaginou. Se você amar as coisas do Pai, você não for insensível às coisas do reino e à voz do Espírito, pode ficar tranquilo que o Senhor vai trazer na tua mão além do que você pensa. O interessante é que você ouça a voz do Espírito, que você seja ligado a Ele e que você se posicione. Irmão, Deus não te chamou para ficar em cima do muro. Até aquela mulher Deus tirou porque ela abriu a casa para receber os espias. Entenda que quando você se preocupar com as coisas de Deus, Deus vai fazer na tua vida e vai mudar toda a tua história. Não deixa a indiferença espiritual matar a tua vida. Sabe aquele trejeito que a gente faz assim, ó, não estou nem aí. Oh, mas só esse negocinho errado aqui não vai mudar nada. Pois eu arrumo isso bem lá na frente. Eu quero dizer que a Bíblia fala que tinha um profeta, e esse profeta, os filhos dele, o tempo inteiro estava roubando, e ele estava o quê? Indiferente. Indiferente. O pecado vai fazendo a gente acostumar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando você vê, você está vestindo ele, você está andando junto com ele. Irmão, no primeiro dia, peça o Espírito Santo para alertar você, para você não sair do foco, para ser direcionado pelo Espírito. Vão te chamar de crente o tempo inteiro, vão te chamar daquele que não sai da igreja, mas ouça a voz do Espírito, porque ela vai te dar vida, não vai deixar você morrer, nem profissionalmente, nem no seu casamento. Deus vai trazer vida na tua vida. O interessante é que você escute a voz do Espírito. Escuta a voz do Espírito, porque Deus vai mudar toda a sua história. Toda a sua história será mudada, porque você vai escutar a voz do Espírito. Amém? Não seja indiferente às coisas do Espírito, mas tenha a capacidade, o tempo, a disponibilidade de ler a palavra, de viver em obediência, porque Deus vai trazer até o que você não imagina. Eu sei, Senhor, que muitas vezes o dia a dia faz nós ficarmos indiferentes às coisas espirituais. Nós corremos muito atrás do material, mas o espiritual é que vai mandar todas as coisas. É o espiritual que vai determinar todas as situações. Que o nosso coração, Senhor, hoje nós nos apresentamos como terra sedenta, e que essa água que caiu nessa terra, Pai, faça frutificar as sementinhas que o Senhor lançou. Eu não conheço o coração de cada um, porque eu venho aqui pouco. Mas ninguém melhor do que o Santo Espírito para saber o que cada um necessita. Eu sei, Pai, que o Senhor conhece todas as coisas. Um dia o Senhor viu Raabe lá em cima do muro, vivendo lá. Talvez a profissão dela não fosse para manter a casa, mas fosse num ato de idolatria, porque ali tinha idolatria sobre isso. E ela achava que estava agradando ao bom Deus. Mas o Senhor olhou para o coração dela quando ela abriu a porta e ela disse, olha, eu já ouvi falar das coisas que o teu Deus fez.
e eu ouvi falar o que o teu Deus faz. E olha, eu quero dizer que o meu povo está tremendo. Senhor, aquela mulher conseguia crer mais no Senhor do que mesmo o povo de Israel muitas vezes. O Senhor viu o coração daquela mulher e o valor que ela deu ao nosso Deus. E o Senhor mudou a história dela, salvou a família, salvou ela. E lá em Mateus 1 diz que a genealogia de Jesus veio dela também. Então, Senhor, Tu és o Deus que quando nós saímos do mundo e não ficamos indiferentes ao espiritual, o Senhor muda a nossa história inteira. Talvez nessa noite hoje você está aqui dizendo: eu estou cansado da vida que eu estou levando, eu não aguento mais. Eu quero te dizer, olha, não seja indiferente ao espiritual, priorize Ele. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Talvez você tenha perdido muito tempo em outras coisas, na correria do dia a dia, em se guardar, em cuidar do teu corpo, em cuidar de tudo, mas priorize as coisas do reino. Não deixe ela por último, não deixe ela em segundo lugar, porque quando você priorizar as coisas do reino, Ele vai mudar a tua vida, como mudou a vida de Raabe, como mudou a vida, Senhor, dele, Aramas, Tucamas, como mudou a vida de muitos, Pai. Senhor, eu quero te pedir, se tem alguém aqui, pela indiferença espiritual, Pai, ainda não enxergou que o inimigo tem trabalhado na tua casa, e que você precisa de jejuar e orar, buscar o Espírito, para repreender esse espírito que está ali, que o Senhor possa trazer no coração dele a certeza de que o Senhor te chamou para um novo tempo. Eu estou na tua frente, vou direcionar a tua mente, e hoje, como quem vira o rosto de um lado para o outro, eu mudo o teu jeito de pensar, e tu entenderás que o espiritual é o que determina o material. Eu trago um novo tempo na tua vida, e tu vai reconhecer que o meu favor te alcançou. Tu não veio aqui porque tu quis, tu não veio aqui porque tinha disponibilidade de horário. Eu criei a situação para que tu ouvisse a minha palavra e entendesse que o espiritual está acima de todas as coisas, e eu vou mover na tua vida e vou mudar a tua sorte. Entenda, a tua mão é grande aqui aos olhos humanos, mas ela é incapaz de resolver o teu problema. Mas a minha mão é gigante, e eu, Senhor, vou mudar a tua casa e a tua vida. Hoje eu desperto-te de um sono, eu desperto-te de um sono espiritual, e tu vai viver um novo tempo da visão, da manifestação da minha glória, porque eu te chamo em particular comigo. O teu tempo era escasso para ouvir a minha voz, mas eu vou criar situações onde tu vai ouvir a minha voz e vai cantar para mim, e eu vou mudar totalmente a tua vida e o teu pensamento e a minha vida. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir, no nome de Jesus. Amém.